Chegamos ao último capítulo da nossa série Orações Perigosas. Falamos sobre Tu é a glória e os aspectos que a palavra nos apresenta sobre o que é glória. Falamos sobre seja feita a Tua vontade e o que isso significa, esse Cristo que fala isso e vive isso. Semana passada o Leoni falou sobre Eis-me aqui, que é outra oração, outra canção também por vezes que a gente canta. Mas o que a Bíblia nos ensina no Eis-me aqui? Hoje, a proposta é: perdoa assim como perdoamos. Aí, a gente pode negociar, porque é difícil falar de perdão. A gente pode fazer uma votação, quem quiser levanta a mão e aí a gente pega outro tema. O mais de boa, mais tranquilo, falar sobre o amor de Deus, a sua graça, né? Ou a gente vai no do perdão mesmo. Vamos no do perdão? Depois não vem, nossa pastor, essa aí foi um tapa na... vocês estão acordando, hein? Mesmo se vocês não concordassem, eu ia continuar com ela, obviamente, né? Perdoa assim como nós perdoamos. Esse texto, que dá base também para essa pregação, está lá em Mateus 6, 9 e 13, que nada mais é do que o Pai Nosso. É no Pai Nosso que a gente extrai essas palavras, é no Pai Nosso quando, de forma muito ingênua, quem sabe, genuína, na verdade, eu acho que é a melhor palavra, os discípulos perguntam: Senhor, como é que a gente ora? Jesus explica para eles: orem assim, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ele vai dando então os aspectos do Pai Nosso ali para eles, até que ele chega no verso 12, ele ora, ele ensina a orar: e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E isso aqui é muito perigoso. O que Jesus de algum modo está falando aqui é o seguinte: pode usar o padrão que eu estou usando com o meu próximo, pode usar comigo, Senhor. E aí, será que a gente está preparado para isso? A forma que eu olho para o irmão, a forma que eu perdoo o meu irmão, Senhor, assim me perdoe, assim derrame o seu perdão sobre a minha vida. Vamos em frente. Isso aqui é... Quem já comeu siri ou caranguejo aqui? Tem que comer devagarzinho, senão tu se engasga. Tem que quebrar a patinha, tirar a carnezinha. Esse é o tipo de tema que, se tu quiser comer tudo que está ali, tu vai se engasgar. Isso aqui não é um filé mignon, digamos assim. Isso aqui é um caranguejo, um bom siri, ou um bom peixe com espinha. Então a gente vai comer ele devagar, cuidado para não se engasgar. Mas eu repito a frase que eu usei esses dias aqui no tema Tu é a vontade. Isso aqui é uma frase popular: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Isso aqui é até pagode. Se liga, a negritude está mandando um pedaço. Quem sabe disso? Quem lembra desse pagode? Meu Deus, vocês são santos, ninguém escuta música secular aqui. Glória a Deus. Senhor, volta agora que vai todo mundo, menos eu que conheço. O pastor ficou. Nos anos 90 tinha um pagode, Negritude Júnior. Dani, tu se fez, tu conhece sim. Não, está amarrado. Que cantava isso, inclusive. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. É que a gente que está e que educa, tem filho, neto, sobrinho, essa frase é uma boa escapatória, né? Não come besteira, filha. Pois está o pai agarrado lá no chocolate. Ela deve olhar e falar: ué? Respeita a tua mãe. Depois está tu perdendo a cabeça, gritando um com o outro. Ele: ué? E a escapatória por vezes é: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Só que isso não se encaixa para nós. Não se temos como referência Jesus Cristo. Porque para Cristo isso não se encaixa. Essa realidade para Ele é: faça o que eu digo e faça o que eu faço. Nesse tema perdão, é mais um tema onde Jesus nos convida a sentar do seu lado como um bom mestre e fala: faça o que eu digo e faça o que eu faço.
E o texto que eu vou usar é de Lucas 23, 32 a 38. É nesse texto onde Jesus está falando, aquilo que eu ensinei lá no Pai Nosso, eu vou fazer. É assim que se faz. Só para a gente se contextualizar, é Páscoa, tempo no qual nós estamos chegando também. Jesus reúne os seus e está indo para Jerusalém, tem a Santa Ceia, depois ele vai para o Getsêmani, o Jardim das Oliveiras, onde o povo extraía azeitona para fazer óleo, para fazer outras coisas, e lá ele se põe a orar, é preso e levado pelo Império Romano como um preso político, porque ele era uma ameaça para o Império Romano. E aí ele passa por 2, 3 julgamentos, em instâncias diferentes, e aí ele pega uma cruz e é levado ao Monte da Caveira, ou algumas versões vão falar Gólgota, que é o que significa o Monte das Caveiras, e lá ele é crucificado. Aqui é um recorte desse cenário onde ele está crucificado, e o texto fala o seguinte: 2 outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Gólgota, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiravam sorte para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam: salvou os outros, salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Numa tabuleta, num pedaço de madeira, presa acima da cruz, dizia: este é o rei dos judeus. Obviamente não era uma honraria, isso aqui era estavam zombando de Jesus. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Ela aqui se encontra com: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Faça o que eu digo e faça o que eu faço. Esse é o padrão. Cristo, nesse momento, crucificado, com os pregos ainda atravessados em mãos e pés, ele está falando para Deus: Pai, esse pessoal que está me assassinando, perdoa eles. Pai, esse pessoal que está zombando da minha cara, esses soldados que estão me dando vinagre para beber, perdoa eles. Não foi que Jesus teve um tempo para parar, para pensar, para refletir, falar: pensando bem, eu acho que eu vou perdoar esse pessoal? Ele perdoa enquanto está sendo crucificado. Enquanto ele ainda sente a dor física, ele perdoa. Enquanto ainda dói, ele perdoa. Enquanto ainda machuca, enquanto ainda está latejando, enquanto ainda tem sangue escorrendo, ele perdoa. Jesus é o maior padrão de perdão. Como chegar a nisso? Como conseguir perdoar? Por vezes acontecem coisas em nossas vidas, com outras pessoas, e a gente remói, leva tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, e aí vai caindo num esquecimento, e a dor vai se adormecendo, e aí sim tu tem coragem de, quem sabe, perdoar. Mas como perdoar enquanto o sangue ainda verte? Esse é o padrão de Cristo Jesus. Pai, perdoa assim como nós perdoamos. E quando ele está sendo crucificado, ele olha para os seus assassinos e fala: Pai, perdoa eles, não sabem o que fazem. E esse Cristo, que é esse padrão de perdão, então nos dá outras diretrizes, outras faces do perdão. E aí eu vou ver isso com vocês agora. Primeiro é que perdão tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Deus. Tudo a ver. No Sermão do Monte, Jesus fala: seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Uau, pesado isso.
O meu relacionamento com Deus está atrelado a perdão. O meu com o próprio Deus e o meu com o meu próximo. E Jesus está falando isso. O teu relacionamento com o Senhor, com o meu Pai, comigo, tem a ver também com a forma em que você perdoa. Existe até, a gente não vai entrar nela hoje, uma parábola que fala sobre isso. Uma parábola de alguém que recebeu perdão sobre uma dívida e na hora que ele foi liberto, ele não perdoava quem devia para ele. E ali ele é exortado. A gente não vai entrar nela porque hoje eu quero falar justamente dos aspectos ligados diretamente a Cristo, na sua figura, quando ele libera perdão e ensina sobre. Outra questão que ele nos ensina é que perdão não tem limite. Perdão não tem limite. Pedro é o discípulo que muitos teólogos, estudiosos, historiadores vão falar que era um cara mais, quem sabe, colérico, falava, mais ousado. Pedro é o cara que quando Jesus é preso, consegue tirar uma espada de algum lugar e arrancar a orelha do soldado. Pedro era esse cara. Pedro é o cara que quando Jesus fala, eu vou ser crucificado, ele fala, não vai não, pode parando. E o próprio Cristo tem que falar, Pedro, arreda de mim, Satanás, porque essa é a vontade do meu Pai. Então Pedro nessa ousadia, nesse comportamento, chega um dia para Jesus e fala, então, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Para pensar comigo. Tu já perdoou alguém 7 vezes? Eu não sei se eu tenho paciência para perdoar 7 vezes. Imagina alguém vem, fala uma coisa para ti, ou te deve uma grana, ou sei lá, trai a tua confiança, faz alguma coisa, aí tu perdoa, porque eu sou crente, eu vou na Redentor, e o Dudu me falou que tem que perdoar, e eu perdoo. Passa uma semana, a pessoa vacila de novo, mas eu perdoo. Passa outra semana, a pessoa vacila de novo, na moral, vamos combinar. Aí eu mesmo já ia falar assim, cara, sério, eu não sei se eu consigo chegar a 7 vezes. Aqui é achismos teológicos. Eu não sei se Pedro, quando faz essa pergunta, não faz querendo, Senhor, 7 vezes, é bastante, né? Se a gente parar para pensar. Eu não sei se ele não faz essa pergunta já querendo botar a régua lá em cima e falar, de repente Jesus vai olhar para mim e falar, nossa Pedro, 7 vezes, que coração você tem, né? E a resposta de Jesus então é, não, 7 vezes não, mas 70 vezes 7, não saiu ali o último, mas é 70 vezes 7. Esse número tem toda uma simbologia, tu não precisa multiplicar 70 vezes 7 e ver a quantidade, mas quer dizer que é um número que não vai ter limite, que esse perdão não vai ter limite. Se 7 vezes já era difícil, imagina perdoar 70 vezes 7 nessa simbologia de algo que é sem limite. Difícil isso? Difícil isso, né? Tem pessoas aqui de várias idades, certo? Vamos chutar uma média aqui, deve ter o mais novo aqui, deve ter uns 14, 15 anos, o povo mais aqui da frente, 17, sei lá. O mais velho aqui deve ter o quê? Uns 70, 80? Não precisa se entregar. Eu estou exposto aqui na frente, eu falo, no alto dos meus 25. Marte, na tua época que tu era pastor, a igreja ria da tua cara assim? Não, né? Hoje está... A gente precisa conversar, Marte. Pega a tua idade. Quantos anos você tem? Multiplica, faz as contas devidas, para saber quantos dias de vida você tem. Vai dar um monte aí. A palavra do Senhor fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Essa é pelo menos a quantidade de vezes que o Senhor já perdoou a minha vida e a tua. É mais do que 7. Aquilo que faz com que eu e você possamos ter perdão, uma vez bastou. Mas vivemos numa realidade caída de pecado, que aquilo que foi feito uma vez, ela tem que ser vivida todos os dias. É como se o Cristo, me perdoe então essa figura de linguagem, essa metáfora, mas é como se Cristo estivesse todo dia indo na cruz por causa de mim e de você.
O 70 vezes 7 é isso. Jesus não falou aqui para ficar bonitinho, para parecer mais culto. É porque é essa medida que Ele derrama na minha e na tua vida. Pega todos os dias da tua vida, essa é a quantidade de vezes que o Senhor já te perdoou. Ou, teve algum dia da tua vida que tu falou, nesse daqui eu estava santo. Nesse daqui eu não precisaria de Jesus, porque por mim mesmo eu era perfeito. Teve esse dia? Não tem esse dia. Então a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, conforme fala na palavra, se renova toda manhã, porque eu e você precisamos do perdão do Senhor todos os dias. 70 vezes 7. Não tem limite. Esse é o padrão. O Senhor nos ensina também que perdão é ação. Perdão é ação. Muitas vezes confundimos perdão com sentimento. É o que eu sinto, é o que... Tudo bem, também é. Mas perdão também tem a ver com ação. Olha o que Jesus fala. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão. E a gente vai continuar, mas aqui eu friso. Quantas vezes a gente prefere falar com mais 10 para continuar amargurando algo que deveria receber ou dar perdão, do que falar com um, que é esse, para resolver? Quantas vezes a gente coloca mais energia para fomentar a angústia, a dor, o ódio, a raiva de uma situação em relação a uma pessoa, do que abrir mão disso tudo, falar com uma única pessoa que é o motivo para resolver. É claro, porque quando a gente chama alguém para fofocar do outro, que te machucou, que te magoou, via de regra aquela pessoa vai escutar a tua versão. E aí você conseguiu mais um seguidor. E aí você fala para outro. E daqui a pouco esses que estão na tua volta estão falando, é verdade. Ele não presta. Aquele cara, olha o que ele fez contigo. Mas vamos combinar, a gente sabe que existem sempre 3 verdades, né? A tua, do outro e a verdade. Eu brinco, falo que por vezes a gente prefere dar R$100 para ver o circo pegando fogo do que 10 pila para pagar. A gente prefere. Porque chamar o irmão para sentar, para conversar, carece também de um coração ensinável, não só para quem libera, mas para quem recebe perdão também. E aí a gente tem os nossos bichinhos de estimação, sabe? Tu pega no colo e fala, olha como ele gosta do papai. Aí esse bichinho tem uns nomes, né? Ego, orgulho, prepotência. Ninguém mexe porque é o meu. Difícil soltar. Mas esse texto continua, e ele fala, mas se ele não ouvir, leve consigo 1, 2 ou outros, e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, persista nisso. Fale com o teu irmão, se não deu, chame amigos próximos. Fala, cara, vamos bater um papo agora, eu e tu e mais esses 3 aqui são amigos nossos, para que de algum modo a gente consiga chegar no mesmo modo de pensar, numa mesma unidade. E nem sempre é concordar. O mesmo modo de pensar é o mesmo modo de pensar de Cristo, de renúncia, de entrega, de abrir mão. E nem sempre vai chegar num acordo, mas tem a ver com o mesmo modo de pensar, tem a ver com perdão. Vamos pensar igual, vamos liberar perdão aqui, tem a ver com isso. E de repente vocês vão precisar de ajudas externas. Mas o texto continua, ele fala, se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como um cobrador de imposto. O que ele está falando aqui é o seguinte, se mesmo assim não adiantar, você leva para mais pessoas, e se mesmo assim não adiantar, considere ele um gentil, ou seja, alguém que não comunga da mesma fé. Se você pegar um amigo que é atleticano, você é curitibano,
coxa branca, e quiser falar de futebol, vocês nunca vão chegar num senso comum, porque vocês não comungam da mesma torcida. Você vai falar que esse é bom, ele vai falar, não, o outro é bom. Mas isso é para a vida. Se para você Jesus Cristo é Senhor e Salvador, mas para outra pessoa não, certamente pode ser que você chegue nesse ponto. Tu vai falar, vamos viver o perdão porque é o que Cristo ensina, e o outro vai falar, mas eu não acredito nesse Cristo, então acabou. Então acabou. Infelizmente. Eu não estou falando para tu abrir mão dessa vida, para tu deixar de orar ou tentar, não estou falando isso. Só que chega aqui, todas essas tentativas, quando a fé não se comunga, fala, ok, Senhor, esse é o padrão de Jesus. Perdão é um encontro. Esse texto continua. Então ele vem até aqui, e agora ele continua assim. Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. E o que desligarem na terra, será desligado no céu. O que ele quer dizer? Lembra? A forma que você perdoar, você vai ser perdoado. Então o que você ligar aqui na terra, vai ser ligado no céu. Do contrário também, se você não perdoar aqui, aquilo que vem do céu também não vai acontecer. E ele continua o texto. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra, a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Se esses 2 sentarem e falarem, cara, a gente concorda em liberar perdão um com o outro, esse Deus vai chegar e vai atender esse pedido de perdão. E aí entra um versículo famoso, pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei ou eu estou no meio deles. Geralmente a gente usa esse versículo assim, ó, vamos fazer um grupo lá para tocar um violão, ou para fazer um grupo de oração, só que só veio 3 pessoas. E o conforto e o consolo está, não, mas onde 2 ou 3 estiverem, o Senhor está presente. Não tem nada a ver com isso. Acabei com a tua infância, né? É que esse texto é usado várias vezes para isso. Às vezes não vem muita gente no culto aqui. E, às vezes eu, como pastor, vai frustrando, né? Fala, o que está dando de errado? Que a gente prepara um culto, e de repente vem 20 pessoas, daí tu fala, não, mas se Deus está presente 2 em 3, imagina em 20. Só que não tem nada a ver com isso. Esse texto tem a ver com perdão. Todo esse texto aqui é o final de tudo que a gente leu até agora. De pegar o seu irmão, falar com ele, se não der, chama testemunhas, se não der, aumente esse núcleo de testemunhas, se não der, é gentil, mas se der certo, o que for ligado aqui vai ser ligado na terra e no céu, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor, ou seja, pensando do mesmo modo, ali Ele estará. Se eu brigar com alguém e eu e essa pessoa sentar e falar, cara, eu errei nisso, eu errei naquilo, mas o nosso modo de pensar é igual, é falar, mas a gente quer viver o perdão, Deus habita, tem a ver com isso, com esse perdão. Por isso, perdão não é merecimento. Perdão não está atrelado a merecimento. Percebam todas essas faces que Cristo nos apresenta do perdão. Em qual situação tem a ver com merecimento? E de repente vai falar, não, mas espera aí, Dudu. Se ele vai me perdoar da mesma forma que eu perdoar o outro, se eu perdoar bem o outro, eu estou merecendo perdão. Não, isso é renúncia. É renúncia porque tu e eu não temos condição de perdoar o outro no padrão de Jesus Cristo. Eu só consigo perdoar o outro no padrão de Jesus Cristo por uma obra de Cristo na minha vida. Aí sim eu consigo viver esse perdão com o outro e com o próprio Pai. E quando eu falo que perdão não é merecimento, porque às vezes a gente escuta coisas do tipo, ele não merece meu perdão. Olha, eu não sei se eu magoei de alguém aqui dessa igreja, se a gente já brigou, se tem alguma dor velada, mas se a tua frase para mim é essa, ou se alguém já falou isso para ti, você não merece o meu perdão, esse teu perdão eu não quero mesmo. Porque nós somos chamados para viver o perdão que é divino. O perdão que é derramado pela cruz, que eu e você não conseguimos alcançar, mas em Cristo Jesus sim. O perdão que a gente tem para viver um com o outro, que a gente pode derramar na vida do outro eu quero viver o perdão de Cristo no nosso relacionamento. Isso não tem a ver com merecer o meu perdão. Quem sou eu para isso?
Que perdão é esse do Dudu que eu falo que o outro merece ou não merece? O perdão é de Cristo. E vivido em comunidade, a gente espalha esse perdão. Por isso que não é merecimento. Ou os assassinos da cruz mereceram? Quando ele fala, Pai, perdoa esses caras aqui. Onde é que está o mérito nisso? Perdão é divino, é dádiva, é graça. Perdão é Cristo, o padrão. Perdoar é Emanuel. Não é tu não, Emanuel. Emanuel é o nome usado na palavra, quando Jesus ainda está na barriga de Maria, é falado, esse é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco, é o significado desse nome. Perdão é Emanuel, é Deus conosco. Perdão não tem limites, como a gente viu. E perdão é ação e encontro. É renúncia. Eu termino com uma pergunta. Qual é o passo prático que você pode dar para se reconciliar com alguém? Depois de tudo que falamos, o que tu responderia? Qual é o passo prático que você pode dar hoje para se reconciliar com alguém? Se de repente você respondeu, chamar meu irmão e conversar com ele. Errado não está, mas não é o primeiro passo. Vamos classificar isso como o segundo passo. O primeiro passo é você se apresentar diante de Deus. Porque o perdão está atrelado ao teu relacionamento com Deus. O primeiro passo é você, no seu quarto, cair de joelho e falar, Senhor, eu me apresento. Eu apresento o meu coração que tem gerado raiva, rancor em relação a essa pessoa. Eu me apresento, Senhor, porque por mim, eu não tenho condição de liberar perdão. Minha vontade é murrar a cara dessa pessoa. Mas eu me apresento, Senhor. E clamo para que o teu padrão de perdão seja derramado na minha vida e assim derramado na vida dessa pessoa, Pai. Senhor, me dê um coração ensinável. Me dê um coração disposto a abrir mão dos meus bichinhos de estimação, do meu ego, da minha prepotência, do meu orgulho. Quebra meu coração, Pai. Derrama sobre a minha vida a tua graça e o teu perdão, para que eu possa viver o perdão na vida dessa pessoa, Pai. Esse é o primeiro passo prático. Porque o perdão não é algo teu, mas é algo que por graça e misericórdia o Senhor nos dá. Porque o perdão revela o nosso relacionamento com Deus. Então, se você está passando por uma condição de ter que liberar perdão ou ser perdoado, eu te convido a fazer isso agora. Se apresentar diante do Pai. O perdão começa aí. O perdão começa quando aquela pessoa que de repente te traz raiva, passa a ser alvo das tuas orações. Não aquela oração, faz a tua justiça, Senhor, mostre para ele. Mas, Senhor, o abençoe. Dê a ele um coração ensinável, como eu clamo para que o meu seja, Pai. Esteja com ele, Senhor, porque eu vou saber que o Senhor também está comigo e dentro desse relacionamento.